chegar atrasado a qualquer ato de serviço, transgressão média. Concorrer para discórdia ou desarmonia, ou cultivar inimizade entre camaradas. Não tem aqueles caras, né, que faz o Chico, entendeu? Aí começa a você ficar com desavença contra ela, contra ele. Isso aí é transgressão média. Aquele que concorre para a discórdia, para ter briga, ter discussão, ter inimizade entre camaradas. Se você comparecer com o uniforme alterado na solenidade que foi marcado, ou alguma festividade, olha, compareçam com uniforme de passeio. Você vai com uniforme de instrução. Você cometeu a média. E o seu superior, ele tem que mandar você se retirar. Se ele não mandar, ele vai cometer que transgressão leve. Lembra que eu falei que ele tem que mandar o subordinado se retirar? Certo? Ele comete a leve. Você que vai com o uniforme alterado, ficando ou não lá, já cometeu que transgressão? Uma média. Vai pegar uma detenção. E ele lá poderá pegar uma advertência ou uma repreensão. Certo? Não vai ficar preso, mas aqui vai ficar preso. Certo? Contrair dívidas ou assumir compromisso superior às suas possibilidades, comprometendo o bom nome da classe. Isso aqui é a transgressão do velhaco, né? O cara é velhaco, o cara não paga ninguém, certo? Não, mas eu tô apertado. Meu amigo, você só faz a dívida se você puder pagar. Controle o seu orçamento, ok? Conversar, sentar-se ou fumar a sentinela, o plantão da hora, ou ainda consentir na sua formação ou permanência de grupo ou de pessoa junto ao seu posto de serviço. Então, onde ele está lá, a sentinela de serviço, naquela guarita ou naquele posto, ele não pode permitir que as pessoas vão para perto, para conversar, porque ele comete o quê? Transgressão média. Ele não pode sentar, fumar, estar de serviço, aí olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém fiscalizando, aí senta. Quando ele sentar, o comandante dele chega lá numa ronda, vê, ele vai ser punido, certo? O pessoal não tem guarita no quartel, né? Não pode sentar nem fumar. Plantão da hora também, no horário que ele está lá, ele tem que ficar em pé. Fica 2 horas, descansa 4. Nas 2 horas que está lá, descansa, enquanto ele descansa, tem outro no lugar dele, certo? Ele vai ser rendido, certo? Aí você fica lá 2 horas. Aí você ainda quer sentar 2 horinhas só, aí sentar, vai ser punido, ou se fumar, ok? Dá por escrito ou verbalmente ordem inexequível, certo? Claramente inexequível, ou seja, também ordem ilegal. O comandante que dá uma ordem ilegal, ele também comete transgressão disciplinar. Então, por isso que o cara não vai sair por aí dando ordem ilegal, porque ele sabe que ele está cometendo uma transgressão, certo? E ordem ilegal, né? Também a ordem que não se cumpre. Ordem legal não se cumpre, meu caro. Não tem como você cumprir uma ordem legal. Ok? Deixar de comunicar a tempo ao superior imediato a ocorrência no âmbito de suas atribuições, quando se julgar suspeito ou impedido de providenciar a respeito. Aí vai mais uma transgressão de um comandante, né? de um subcomandante, que está tendo que tomar algumas providências e não toma, nem ele vai comunicar, certo, a tempo a quem de direito para ser tomada alguma providência. Deixar de apresentar-se nos prazos regulamentares ao PM para o qual tenha sido transferido ou classificado. Então, policial que é transferido daqui, por exemplo, para Delmiro Gouveia, tem que se apresentar, vamos supor, lá no dia 12. Hoje são 5, né? Vamos supor que ele tenha 7 dias. Para se apresentar lá. Aí ele não se apresenta no dia 12, comete transgressão média, né? Ou pode cometer até mais. Isso é só esse caso específico. Deixar o policial de cumprimentar os superiores hierárquicos ou de saudá-los de acordo com as normas regulamentares. Não prestou a continência, não foi lá e se apresentou, certo? Também é transgressão média.
Deixar deliberadamente de corresponder ao cumprimento do subordinado. Você presta a sua continência. Aí o superior não devolve a continência. Certo? Aí, deliberadamente, o que ele fez? Transgressão disciplinar média. Certo? Média. Deixar o subordinado, que é uniformizado, que é em traje civil, de cumprimentar superior. Certo? Uniformizado ou não, neste caso, desde que eu conheça. Aí, quando ele não conhece, tudo bem. Mas se conhece, ele tem que prestar também os sinais de respeito. Deixar de participar a tempo a autoridade imediatamente superior é informar. Isso aqui é quando você deve informar a impossibilidade, certo? A impossibilidade de comparecer ao serviço. Certo? Então, quando você está escalado à noite, está escalado de serviço, de 19 às 7 do outro dia, e você vê que não vai poder comparecer, está com atestado, está indo para o hospital, você liga para o seu comandante imediato e informa, olha, hoje eu não vou poder tirar o serviço, estou indo agora para o hospital e depois apresentarei o atestado médico, que é a dispensa médica. Okay? Então, se você deixar de comunicar, você comete a transação média. Até porque, quando você avisa, vai ser o quê? Feito uma mudança, um remanejamento para suprir ali a sua falta. Né? Então, não pode deixar de avisar. Nesse caso, se a pessoa não tem condição de avisar, Pedir alguém que avise. Aí, se não teve condições, vai ser justificado. Né? Vai ser justificado. Certo? Posteriormente, vai ser justificado. Deixar de portar o seu documento de identidade, estando ou não de serviço ou fardado, né? Estando fardado, certo? Porque de serviço você está, é claro, fardado. Então, policial, militar fardado, eles têm que estar com a identidade dele. Aqui não fala estando sem uniforme, né? Fala fardado, ok? Deixar de recolher-se imediatamente ao PM quando souber que foi procurado para serviço. Então, você, sabendo que estão lhe procurando para tirar um serviço, olha só, estão procurando você, porque o motorista da noite ligou dizendo que está no hospital com a esposa, acompanhando a esposa que está, né, gestante, foi ter menino e tal, aí você, sabendo que estão lhe procurando, não se recolhe ao PM para tirar o serviço. É uma transgressão média, beleza? Deixar de pagar a dívida nos prazos, certo? Também previstos, quando você está devendo, salvo se esta for necessária e comprovadamente contraída em benefício da família. Teve aplicação justa e ocorreu fato impeditivo, grave e inevitável, que não deu causa. Aí, quando o cara vai justificar, né? Porque está devendo. Vai justificar que foi em prol da família. Deixar de encaminhar a autoridade competente na linha de subordinação e no mais curto prazo, recurso ou documento que receber, desde que elaborado de acordo com os preceitos regulamentares, se não estiver na alçada da solução. Então, você está de serviço, recebe um documento para ser entregue ao seu comandante, e você não encaminha. Aí você comete também transgressão leve. Deixar alguém conversar ou entender-se com preso de justiça incomunicável. Está lá de serviço, né, no quartel, e tem um preso de justiça incomunicável lá no presídio. Você deixou alguém conversar com ele, né? Você, aquele coração bom, né? Ai, não, rapaz, é meu amigo, deixa eu bater um papo com ele, aí você vá rapidinho. Aí, ou o superior vê, parte, né? Ou alguém vê, ou a câmera vê. Tem casos que não precisa nem o superior estar perto, né? Só a câmera filmando, certo? Que é problema. Desrespeitar em público as convenções sociais. Então, policial militar desrespeita as convenções sociais, vamos dizer assim, enterro, convenções sociais, Natal, Ano Novo, são convenções, todo um respeito que ali envolve, né, convenções de religião e tudo mais, das pessoas, de culturas, e você desrespeitar aquilo ali também é a transgressão média. Desconsiderar ou desrespeitar a autoridade civil, desrespeitar regras de trânsito aqui, ó, que poderá cair na prova de vocês,
Por isso que eu botei totalmente diferente. Porque ela é bastante genérica. Pode olhar, o que você errar, se enquadra ali. Olha só, desrespeitar regras de trânsito. Você está no trânsito, né? Cometeu uma infração de trânsito. Bateu, aí você foi errado, bateu por trás. Está aqui. Medidas gerais de ordem policial. Então, tudo que tiver relacionado às medidas gerais de ordem policial, você descumpriu uma ordem, certo? No seu serviço. Judicial ou administrativo. Então, envolveu tudo. Judicial, algum cumprimento de apresentação à justiça, de ser interrogado pelo juiz se não se apresentou, de se apresentar no quartel. Então, isso aqui é uma transgressão que poderá cair também na sua prova. Dificultar ao subordinado a apresentação de recursos. O subordinado, ele tem direito a recursar, certo? Se o seu nome não saiu naquele quadro de acesso para a promoção, você entra com recurso. Que recurso é esse? Recurso, certo? Para ser promovido. Qual o prazo você tem para entrar com recurso? Não saiu lá 15 dias. Tem um prazo de 15 dias quando publica o quadro de acesso, aquela relação dos que serão promovidos. Não saiu o seu nome, você tem 15 dias. Ou você pode entrar corridos. Ou você tem um prazo de 120 dias para recorrer nos demais casos. Aí aqui você é punido, mas você não fica achando que foi justa aquela punição. Você tem um prazo de 120 dias para recorrer. Você pode entrar com uma reconsideração de ato, você faz um recurso e encaminha para aquela pessoa que lhe puniu, certo? Para ela rever a decisão. Isso é um recurso. Ou você, se essa autoridade não deu uma decisão favorável a você, você entra com outro pedido de recurso. É uma queixa, mas já é a autoridade superior àquela que lhe puniu, certo? E por aí vai. Então, 120 dias o prazo. Também não pode policial militar entrar, certo? Ou sair, no caso, o cabo, o soldado também, cabo ou soldado, com objetos ou embrulhos sem autorização do comandante da guarda, certo? Ou autorização similar. Entrar ou sair de OPM das Forças Armadas sem prévio conhecimento da autoridade competente, frequentar lugares incompatíveis com seu nível social e o decoro da classe, certo? Içar ou arriar bandeira ou insígnia sem ordem para tal. A insígnia, a bandeira, tudo tem uma hora, né? Que hora você vai, né, fazer o hasteamento da bandeira? De manhã, nas primeiras horas do dia, né? Certo? Aqui é convencionado 6h45, o pessoal entra em forma, e 7 horas levanta a bandeira. Quando anoitece, se não tiver iluminação na bandeira, ela deve ser, ao anoitecer, deve ser arriada. Então não pode nem içar, nem arriar a bandeira ou insígnia sem ordem para tal, que é transgressão média. Invocar, isso aqui ninguém faz, olha, isso aqui, ó, ninguém faz. Invocar circunstâncias de matrimônio ou encargo de família para eximir-se de obrigações funcionais. Certo? Como é que acontece isso aí? Vai botar no serviço, o cara nunca pode. Não, mas eu não posso não, que eu não vou trabalhar ali que minha esposa não deixa. Aquele batalhão é muito longe. Não, aquele batalhão... Ah, mas aí eu tenho que ficar com os meninos em casa. Entendeu? Não, você está escalado nesse posto, vai ser motorista. Ah, mas eu não posso não, porque a minha esposa está trabalhando, nesse horário eu fico com os meninos. Aí começa a botar encargos de família, circunstâncias de matrimônio, entendeu? Aí não dá certo. Aí, transgressão média. É claro que, na prática, né, muitos interesses são conciliados com o interesse, né, público, coletivo, né? Maltratar ou não ter o devido zelo com os animais. Então, o cara maltratar animal é transgressão média, certo? Não zelar devidamente, danificar ou extraviar material da fazenda, certo? Tem aquela arma que você porta, é material da fazenda. Tem o colete, material da fazenda, certo? Derrubou ali, pô, quebrou, a pistola veio com, né, um empenho, não funciona bem, vai também responder
aqui nessa transgressão aqui média. Não levar falta ou irregularidade que presencial, que tiver ciência e não lhe couber reprimir, ao conhecimento de autoridade competente no mais curto prazo. Exemplo, quando tem que fazer a parte e não faz, certo? Então você não é você que vai punir aquele policial, mas você presenciou, você deve levar a falta, ou seja, aquela irregularidade ao conhecimento, certo? De quem couber reprimir. Beleza? Não fazendo isso, está cometendo a transgressão média. Omitir em nota de ocorrência, relatório ou qualquer documento, dados indispensáveis ao esclarecimento dos fatos. Aí, quando tem que fazer uma ocorrência, fazer um boletim de ocorrência e alguns fatos são omitidos porque você, né, não quis colocar informação demais por algum interesse seu aí na ocorrência, né? Foi uma pessoa conhecida e houve isso aí. Quando foi analisado, omitir, né? Aqui é praticamente omitir, é quando você quase, né? Quase não, você terminou faltando com a verdade, né? Faltando com a verdade também. Tem essa transgressão, mas aí já é a transgressão grave, certo? Essa aí é média. Policial da ativa, ele não pode participar de firma comercial, de emprego industrial de qualquer natureza ou exercer função ou emprego remunerado, certo? Porque aí é transgressão o quê? Média, certo? Média. Permutar serviço sem permissão da autoridade. Olha só. Não pode, certo? Permutar o serviço é você estar no sábado ou ela estar no domingo. Só que você precisa do sábado, tem um aniversário, tem um casamento, alguma coisa pessoal. Você entre ela combina. Ó, você tira o meu no sábado, eu tiro o seu no domingo. Permutar serviço sem permissão de autoridade competente. Transgressão média. Portar-se sem compostura em lugar público. Também. A correção de atitudes, uma questão ética, né, de disciplina do policial militar. Essa aqui, certo? É algo que está meio que em desuso. Por quê? Portar a praça, arma regulamentar sem estar de serviço sem ordem para tal. Porque a arma, pelo porte de arma, né, e pelas restrições da corporação que regula o porte de arma do praça, ele pode usar a arma sem estar de serviço. Então, aqui, só se tiver uma ordem contrária, né? No momento, isso aqui é só se tiver uma ordem contrária. Mas a praça pode sim portar arma, mesmo sem estar de serviço. Certo? Aqui está uma previsão. Também não quer dizer que isso aqui não tem valor. Tem valor, desde que em algum momento ele não possa portar arma sem estar de serviço. Tem alguma proibição. Punir subordinado sem que lhe seja dado o direito de defesa. Então, toda vez que tiver um problema disciplinar, primeiro tem que ser dado direito de defesa para depois punir. Prender subordinado sem nota de publicação também é transgressão média, porque, como eu falei, toda punição antes tem que publicar no boletim. Só que tem uma exceção, né? Lá no artigo 12, aquele que eu falei, do cara que está incontrolável, dando tiro para cima, e para o bem da coletividade é melhor levar ele para o quartel para esfriar a cabeça. Chega lá, ele esfriando a cabeça, ele poderá ser liberado ou vai passar quanto tempo lá? Não, rapaz, 30 dias não. Essa aqui, 72 horas, certo? 72 horas. No máximo, se ultrapassar 72 horas, quem prendeu ele, certo? Vai responder transgressão média. Não pode ultrapassar. Não pode, até 72 horas. Retardar a execução de qualquer ordem. A ordem foi dada para você executar, certo? Até às 10 horas. Aí você ficou no macete, no macete, no macete. Quando lhe foi cobrado, já era 23 horas. 10 horas, 22 horas, 23, uma hora depois. Você pode ter executado, mas você executou ela tarde, você retardou, certo? Então, transgressão média. Então, não é só cumprir, é cumprir dentro do horário, com exatidão. Ter pouco cuidado ao asseio próprio ao coletivo. Que é aquilo, é o cara que é o
Ou a cara, né? O quê? O nojento mesmo, né? Ter pouco cuidado com asseio próprio, né? Limpeza, higiene do corpo, o ceboso. Ah, tem, por aí tem, né? O coletivo, certo? Tem. E aí é problema, né? Porque você está numa sala, né? E tem sempre gente, né? Nessa condição aí é brincadeira. Está lá no quartel, o cara tinha um que deixava o coturno lá, que o rato morava dentro do coturno do cara. Entendeu? O Sansão. É o rato desse tamanho que tinha assim. Não tem rato por aqui. Tomar compromisso pela OPM que comanda e que serve sem estar autorizado. É o cara que não está autorizado e quer responder pelo comandante. Entendeu? Vai tomar a frente de tudo como se fosse o comandante. O chumbeta querendo ser o comandante. Usar em serviço armamento ou equipamento que não seja regulamentar. Certo? Salvo em caso de ordem ou autorização do comandante da UPM ou chefe direto. Então, se você não está usando um objeto, não, uma arma, por exemplo, a arma utilizada é a .40. Você está usando uma arma acima ou abaixo daquele calibre ou de propriedade particular, não é a arma do Estado, você está em desacordo com o regulamento disciplinar. Então, você está cometendo uma transgressão média por usar armamento ou equipamento que não está de acordo com as prescrições regulamentares. Quando tiver de serviço, tem que usar a arma do Estado. É a arma do Estado. As condições que o Estado está dando para você são aquelas: um fuzil, talhadouro, uma pistola, mas não tem revólver. Você bota um revólver e vai trabalhar com seu revólver. Ou o contrário, né? Você quer sempre uma arma mais potente. Não está de acordo, porque ali tem toda uma normatização. Aquela munição tem uma carga de pólvora, tudo ali, uma especificação técnica para usar naquela situação. Você usar um fuzil de forma errada, né? Mata assim, bota assim, 10 pessoas e ele sai, né, furando. Então, aí não tem que usar de acordo com a especificação correta. Usar o uniforme, o policial da reserva ou reformado, fora dos casos previstos. Então, o policial que está na reserva ou o reformado também usando o uniforme, fora de casos previstos. Ou equipamento. Se ele estiver usando o armamento ou equipamento, certo? Um acessório pode não. Um acessório não tem problema nenhum. Mas se for, por exemplo, um equipamento. Isso. O equipamento, o cacetete, entendeu? O cacetete, um acessório, ele é o cinto de guarnição, por exemplo. É o coldre, entendeu? Um acessório que não vai influenciar em nada aí, vai ser, tá fora disso aqui. Agora, se for o equipamento, que ele vai utilizar um cacetete BP60, diferenciado, entendeu? Não naquelas especificações, uma ponta muito pontiagudo, aí, entendeu? Já tendente a causar uma lesão, algo que é fora da especificação, não tem o que comentar, né? O cara pode ser maligno e querer fazer, vou usar isso aqui, que isso aqui é o melhor. Não pode. É usar o que está lá, certo? É mesmo que o cara diga, isso aí não presta, mas é arma que é regulamentar, é regulamento, é lei, certo? Então não pode também o policial reformado nem o da reserva usar uniforme, fora dos casos. Tem que ser o da unidade. Tem que ser o da unidade, do quartel. Tem que ser o do quartel. Certo? Olha só. Agora a gente vai ver algumas graves. Você tem jogo hoje de CRB, é? CCA? Foi ontem CRB? Teve um. Foi? Deixa pra lá. Vamos lá. Abandonar serviço para o qual tenha sido designado, quando isso não configurar crime. Então, policial, vamos lá. Policial militar, certo? Abandonou o serviço quando não configurar crime. É uma transgressão grave. Você está lá, você vai embora do seu posto. Doidou, vai responder. Porque pode ser apurado também como crime, né? Do Código Penal Militar, abandono do serviço. Certo?
Se você for e não voltar mais, passar mais de 8 dias, já entrou no crime de deserção, tá entendendo? E por aí vai, certo? Abrir ou tentar abrir qualquer dependência da UPM fora das horas de expediente, se você não for o chefe, certo? O diretor, o comandante, aí você, sem nenhuma autorização, você vai abrir ou tentar abrir qualquer dependência da UPM, também é grave. Aceitar ao policial militar qualquer manifestação coletiva de subordinados, salvo a exceção de número anterior, só em caso de emergência. No caso, se o policial abrir a dependência, que não seja o chefe, mas for um caso de emergência, está justificado, certo? E o superior não pode receber manifestação coletiva. Deus se juntar um grupo aqui para ir falar com o superior, ele não pode receber, porque está impedido, certo? É transgressão grave dele que está recebendo, certo? Ele não pode, só em caso de emergência. Prestar um socorro, aí pode atender coletivamente, beleza? Afastar-se de qualquer lugar em que deve estar por força de disposição legal ou ordem. Isso aqui é aquela situação. Policial, você deve ficar nesse posto aqui, no posto A, certo? Aí quando passa a ronda, fiscalizando o oficial, ou o sargento, ou o subtenente está fiscalizando, o soldado, o cabo, não está lá presente. Certo? Eu estou dizendo o cabo, mas pode ser o sargento, depende de quem estiver lá. Pode ser até, certo, o tenente-coronel. Passar o coronel, ele não está lá, ele se afastou do lugar. Certo? Era para estar num ponto base, é o PB, em frente ao FAO, 10 horas. Quando chegou lá, a ronda, ele havia se afastado de lá, já estava, certo, lá no aeroporto, não estava no ponto que foi determinado. Então, essa guarnição, com certeza, vai ser chamada para dar explicações, porque cometeu transgressão grave. Autorizar, promover ou tomar parte em qualquer manifestação coletiva. Aí é esse caráter reivindicatório, de aumento, por aí, blá, blá, blá. Está aqui, certo? Se você tomar parte nessas manifestações coletivas, seja de crítica ou de apoio a superior. Até de apoio. Certo? Essa manifestação que teve aí, a galera foi punida? Alguns casos, né? Estão apurando. Estão apurando o jornal assim, desse tamanho assim, ó. Fulano, por isso. Entendeu? Tudo aqui, ó. Isso aqui, ó. Autorizar ou promover, tomar parte em qualquer manifestação coletiva. Se enquadra? Se enquadra? Claro, então tá, quem está respondendo à luz do RDP mal, viu? Olha, o jornal é desse tamanho. Censurar ato de superior, procurar desconsiderá-lo, certo? É o cara que fica colocando em prova, criticando aquele ato, certo? Para que também os outros comecem a desconsiderar a autoridade do superior hierárquico. Aí, censurar ato de superior hierárquico. Grave, ok? Fica contestando a validade daquela ordem. Isso é censurar ato de superior hierárquico. E aqui, essa questão aí que vocês perguntaram, autorizar, promover, tomar parte em manifestação coletiva, né? Tem o exemplo aí que vocês disseram. Vamos lá. Dar conhecimento de fatos, documentos ou assuntos policiais militares a quem deles não deva ter conhecimento. Por exemplo, o público em geral. Acontece um fato dentro do quartel, o cara quer sair dizendo ao público de fora, ou filmar, certo? Está no curso lá, não, vou filmar aqui, depois bota no Instagram. Não é assim, certo? É grave. Grave. Estão lascados. Estão botando, né? Aqui, ó. Deixar de punir, se foi autorizado, né? É outra coisa. Deixar de punir transgressor da disciplina. Olha aí como é grave. Por isso que se pune o transgressor. Porque quem não pune o transgressor comete grave. Então, se o transgressor cometer uma transgressão leve, é melhor punir do que vir a responder por uma transgressão grave. Né? Sempre tem que exercer o seu direito, o seu dever. Deixar de providenciar a tempo nas férias suas atribuições, por negligência ou incúria, medidas contra qualquer irregularidade que venha tomar conhecimento. Certo? Então, qualquer irregularidade, certo? Que tenha que tomar as medidas e você não toma, aí vai aquela parte mais do comandante que tem que tomar as medidas,
dentro da OPM e não toma, certo? Corretamente. Aqui? Isso aqui? Deixar de comunicar ao superior imediato ou na ausência deste a qualquer autoridade superior toda informação que tiver sobre iminente perturbação da ordem pública ou grave alteração do serviço, logo disto tinha conhecimento. Pode ser o praça, pode ser o oficial, aqui não tem, certo? Deixar que presos conservem seu poder, instrumento ou objetos não permitidos. Por exemplo, o celular, certo? Celular, né? Arma, algum objeto que ele venha portar, certo? Desrespeitar a corporação judiciária ou qualquer de seus membros, bem como criticar em público ou pela imprensa seus atos ou decisões. Certo? Tem aquela história, né, que ordem judicial não se discute, se cumpre. Pronto, então, cumpre. A partir do momento que desrespeita a ordem judiciária, né, aí é problema. Os senhores souberam, pronto, daquele caso, isso, foi presa, a mulher com arma, foi solta, o pessoal fez um vídeo, certo? Provavelmente eles responderam por essa questão aqui, entre outras, né? Certo? Aqui é específico para a corporação judiciária, certo? Qualquer crítica, certo? E outra coisa, ali foi para a imprensa, foi para as redes sociais, né? Ficou público, certo? Dirigir-se, referir-se ou responder de maneira desatenciosa a superior, certo? Dirigir-se ou referir-se, sem as formalidades, certo? De forma desatenciosa, desprestigiando, desconsiderando, certo? Disparar a arma por imprudência, negligência ou sem necessidade, certo? Aí tem aquele disparo acidental, o disparo por imprudência, negligência, sem necessidade. Não era nem para atirar, o cara achou que era bom atirar para cima. Aí atirou, certo? Tudo que sobe, desce. Olha aí o problema. Entendeu? Então, disparou a arma por imprudência ou sem necessidade. É grave. Dormir em serviço quando houver ordem contrária. Então, dormir já está, né? É o dorminhoco, né? É o dorminhoco. Dormilante, né? Embriagar-se, olha aí cada coisa, tá vendo como é sério? Aí não dá para errar, isso é grave. Embriagar, ou induzir outro a embriaguez. No âmbito do quartel, no âmbito, viu, do quartel, ou em área de domínio policial militar. Embora tal estado não seja comprovado por médico. Então, tá vendo? Nem precisa de médico, né? Certo? Exercer qualquer atividade remunerada, estando dispensado ou licenciado para tratamento de saúde. Trabalhar no bico, certo? Com dispensa médica. Quer dizer que para a polícia você está doente. Agora para o bico, ele está bom lá na segurança, lá da boate e tal. Espalhar boatos ou notícias tendenciosas. Aí é o boateiro, certo? Tudo dele é mentira. Aí sai espalhando boatos, motivo até de brigas, de desavenças, vai ser punido gravemente. Esquivar-se é satisfazer compromissos de ordem moral ou pecuniária que houver assumido. Né? Dinheiro também. Também tem aquela outra lá de não assumir os compromissos financeiros, salvo para a família e tudo mais, e está aqui também como grave você não satisfazer os compromissos financeiros. Oi? Vai para o Serasa, vai para fogo. Fazer o policial militar da ativa, da reserva reformada, uso do posto ou graduação, alguém perguntou sobre isso aí, para obter facilidades ou satisfazer interesses pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Tão grave. Não. Teve um cidadão que botou a farda e foi fazer uma cobrança. Né? Fazer uma cobrança para um colega. Levou trintinha. Aquela trintinha lá. Trintinha. Aí. Problema, né? Ordem judicial, cumprindo ordem judicial. Como?
O policial fazer o serviço do oficial de justiça. Agora quebrou agora aí. A mando da justiça, né? Não entendi. Pessoal, cai aqui. Não tem nada a ver. Não foi o oficial da justiça que foi entregar. Ele pegou, né? Disse, não, deixa que eu vou. Estou entendendo. Não está fazendo ato de serviço nem nada. Aí cai aqui. Certo? Cai aqui nessa. Agora, se foi uma escala, tendo em vista a necessidade de acompanhar o oficial de justiça, é outra coisa. Né? Casos da vida real, né? Não. Esse povo está sabendo muito de regulamento. Vamos ver. Olha, tem muito prático. Por isso é bom que vocês, né, um rato nenhum lá. Agora não vá pensar, não, mas devia ser assim, aí marca do jeito que achou que devia ser. É do jeito que está aqui. É do jeito que está aqui. Isso vai cair na prova de vocês. Fazer uso ou autorizar o uso de veículos oficiais para fins não previstos. Isso aí nunca aconteceu, né? Não. Fazer compras, certo? Fins. Olha, viatura oficial do Estado é para o serviço, né? Para a finalidade dela. Fez qualquer coisa à parte, já cai nisso aí, certo? Aí ele procura os órgãos competentes, corregedoria, Ministério Público, ele procura os órgãos estatais, né? Faltar qualquer ato de serviço, olha só, faltar qualquer ato de serviço é grave. Chega até quantos dias a prisão e a detenção? No máximo 30 dias, certo? Não pode ultrapassar 30 dias, certo? Faltar a verdade, veja aí, grave, certo? O cara que omite também mente, certo? Omitir é uma mentira. Então, faltar a verdade é a transgressão do mentiroso, certo? Quem mente, né, assalta um banco. Oi? Esse aqui? Qual? Esse aqui ou esse aqui? Esse aqui. Não. No caso, para dar 30 dias para oficiais, tem que ser o comandante geral ou o governador. Mas aqui é para todos. Aqui é todos, certo? No caso, se for o sargento, o cabo, o soldado, também poderá incidir aqui. Tanto o oficial, do coronel para baixo, está sujeito também. Agora, cada um vai ter uma punição, dependendo de quem vai punir, uma autoridade diferente. Entendeu? Diferente. Fazer diretamente ou por intermédio de outro em transações pecuniárias, envolvendo assunto de serviço, bens da administração pública ou material proibido, quando não configurar crime. Quando não configurar crime, isso aqui é porque, quando configurar crime, vai ser tratado pelo Código Penal. Por isso que ele diz isso aqui. É uma transgressão. Existe isso aqui? Fazer diretamente ou por intermédio de outro em transações pecuniárias envolvendo assunto de serviço? Não tem, não pode? Alguma coisa de serviço que a corrupção instalada, né, na sociedade vai também refletir ali. Não, eu não vou fazer esse serviço aqui e tal. Bens da administração pública, um bem, né? Bem, uma licitação também. Tudo isso aqui é previsto como transgressão grave, quando não for crime. Frequentar ou fazer parte de sindicatos, associações profissionais, com caráter de sindicatos ou similares. Né? Ao policial militar, segundo a Constituição, é vedado o quê? A sindicalização e a greve, não é isso? Induzir outrem à prática de transgressões. Então, quem induz o outro à prática de transgressões também está cometendo uma transgressão grave, certo? Que hora é essa aí? Numerada não, a página, né? É a penúltima, né? Primeira questão, vamos lá, atenção. Primeira questão. Veja bem, a gente não entrou na parte de comportamento policial militar, certo?
A gente não entrou, deixa sair para quando entrar aí. A questão está certa, certo? Porque você, do bom para o ótimo, passa 4 anos. Do ótimo para o excepcional, mais 4. Então, dá 8. Do bom para o excepcional. Mas a gente não fez ainda. Podem, se quiserem marcar, se não quiser, deixa em branco. É a primeira, da penúltima página. Vira aí, primeiro está certo, viu? Por quê? Do bom para o ótimo, 4 anos. Do ótimo para o excepcional, mais 4. Aí dá 8. Está certo o primeiro. 2. São recursos disciplinares. O pedido de reconsideração de ato, a queixa e a representação. Não vimos ainda, mas já está certo. São os 3 tipos de recursos, certo? Das punições disciplinares. 3. Com relação ao regulamento disciplinar da Polícia Militar de Alagoas, a hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas, polícias militares, corpo de bombeiros, forças militares e policiais militares estrangeiros, por postos e graduações. Errado. O regulamento disciplinar não trata nas Forças Armadas, nos estrangeiros, não. Isso aí é uma pegadinha aí. Está errado. Questão adaptada aí, viu? 4. São manifestações essenciais de disciplina, a correção de atitudes e a dedicação parcial ao serviço. Errado. Total. Dedicação total. Veja bem como a questão, né? Bota uma casquinha de banana. Mudou uma palavrinha só. Está errado só o parcial. Quando a ordem, 5. Quando a ordem importar em responsabilidade para o executante, poderá o mesmo solicitar sua confirmação por escrito, podendo a autoridade que emitiu atender à solicitação ou não. Errado. Por quê? Pronto, ela deve atender. Então, tira aí ou não. Certo? Ou não. Ela tem que atender quando importar a responsabilidade e você solicitar por escrito, desde que a ordem não seja manifestamente ilegal, tem que colocar. 6. Todo policial militar que tiver conhecimento de um fato contrário à disciplina deverá informar seu chefe imediato por escrito ou verbalmente. Neste último caso, que é verbalmente, deve confirmar a participação por escrito no prazo máximo de 72 horas. Certo ou errado? Errado. 2 dias. Daria o quê? 48 horas. Não são 2 dias a parte? Ou a comunicação. Os 2 são 2 dias. Certo? A autoridade, a 7, viu agora? A autoridade a quem a parte disciplinar é dirigida deve dar a solução no prazo de 4 dias úteis, podendo, se necessário, ouvir as pessoas envolvidas obedecidas demais prescrições regulamentares. Certo? Né? A solução 4 dias, podendo ouvir, né? Dando direito de defesa, tudo bem, até aí está certo, né? 8. Quando a solução de parte depender de resultado de exames médicos ou perícias a que for submetido o transgressor e não for possível cumprir o prazo de 4 dias, a solução será proferida nos 2 dias úteis subsequentes ao recebimento dos exames e ou perícias. Certo. 9. A solução de parte será dada no prazo de 4 dias úteis, não sendo conferido ao transgressor o direito de defesa. Errado. Tem que conferir. Abandonar serviço para o qual tenha sido designado, quando isso não configurar crime, é um tipo de transgressão disciplinar classificada como grave. Tá certo? Você viu isso aí. Lembra aí que a gente falou aí? Certo? Até expliquei a questão de quando não configurar crime. Beleza? As punições disciplinares a que estão sujeitos os policiais militares, segundo a classificação resultante ao julgamento da transgressão, são as seguintes em ordem gravidade crescente: advertência, repreensão, detenção, prisão e licenciamento a bem da disciplina. Certo ou errado? Certo, são essas mesmas aí, são 5. 12. Segundo o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas, a punição disciplinar de prisão consiste em manter o transgressor circunscrito às dependências do alojamento de seus pares
ou em não as havendo em local determinado e adaptado, sem grades, na própria PM do sancionado. Tá certo. A prisão é no alojamento. Já a detenção pode ficar dentro do quartel, sair, tomar o banho de sol, ir ali jogar né, um futebolzinho, por aí vai. Ir na academia de musculação, ir lá almoçar, certo? Tomar o café. Esta é o quê? A diferença é essa, que a prisão é restrita ao alojamento e a detenção... Mas ele não fica preso dentro de uma cela. Não fica preso, não. Não fica preso em cela. Então a questão está certa, né, gente? 13 é uma punição disciplinar. 13. É, porque o nome é prisão, né? É diferente de reclusão. O tempo de detenção ou prisão antes da respectiva publicação em boletim interno da OPM não deve ultrapassar de 24 horas e poderá ocorrer quando necessária para a preservação da disciplina e do decoro da corporação. Certo? 72 horas. Se liga nessas horas. Está errada a questão porque falou 24 horas. 72, lembra que eu disse, o cara está doidinho lá, dando tiro para cima, prende ele, esfriar a cabeça, vai ficar até 72 horas. Agora pode ser que no dia seguinte ele saia. Poxa, eu estava de cabeça quente, comandante, agora eu estou tranquilo. Ah, tá certo, então vá para casa, vai lá. Aí vai embora. 14. A aplicação das punições disciplinares previstas no regulamento disciplinar da Polícia Militar de Alagoas independe do resultado de eventual ação penal ou cível, exceto nos casos de absolvição criminal do acusado por falta de comprovação da autoria ou da materialidade do fato. Certo ou errado? Olha só, essa questão se coaduna com o regulamento do Exército. Aqui não tem a nossa previsão, mas pela parte jurídica essa questão está certa. Entendeu? Eu botei para discutir isso com vocês. Não, ela está dizendo aqui que independe, ela pode ser apurada. Agora, se tiver uma absolvição criminal do acusado por falta de comprovação da autoria, sim, independe, né? Espera aí, voltando. Previstas no regulamento disciplinar, a aplicação das punições independe do resultado de eventual ação penal ou cível, exceto nos casos de absolvição criminal do acusado por falta de comprovação da autoria ou de materialidade do fato. Veja bem, ele está certo até um certo tempo. Quando ele disse exceto nos casos de absolvição criminal do acusado por falta de prova, ou comprovação da materialidade é prova, aí ele errou. Seria negativa de autoria, comprovado que não foi ele que cometeu o fato, a absolvição. Então, essa questão ela está errada aí no final. Eu aproveitei essa questão, foi adaptada de uma prova do Ceará. Não cai para vocês desse jeito. Não cai, porque aí misturou o direito com o regulamento. Como lá eles botam num rol só, direito e regulamento, aí eles fazem esse tipo de questão. Para vocês não cai, viu? Exceto nos casos de absolvição criminal do acusado por falta de comprovação da autoria ou da materialidade do fato. Certo? O final. 15. Ofender a moral e os bons costumes por atos, palavras ou gestos. É considerado transgressão disciplinar média. E aí? Leve, ofender a moral é grave. É grave. Olha aí. Tem o material aí? É grave. Ofender a moral e os bons costumes. 15. Errado. É grave. Eu olhei aqui, o gabarito está certo. Está errado no caso, né? Vamos lá, é grave, porque ofender a moral, lembra que você vai tendo uma gravidade e aí ela sai de leve para média até chegar na grave. Quando você vê que o negócio é sério mesmo, entendeu? Vai ofender pessoa, dignidade, vai mexer com bem de fazenda, ela é grave. Vamos. 16. Simular doença para esquivar-se do cumprimento do dever constitui transgressão disciplinar média. É grave também. Errado. Está vendo? 17.
Simular uma doença. A condenação na justiça comum militar, pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, por sentença passada em julgado, implica a aplicação à praça, o seu licenciamento ou oficial a sua demissão. Olha, está errado porque tem que passar por um julgamento, certo? Do conselho, conselho de justiça, vai para o tribunal, não é assim, direto, entendeu? Aí, por isso que está errado. Superior a quanto? Não, está certo, os 2 anos. Mas tem que ser submetido o quê? Ao Tribunal de Justiça, certo? Isso, o oficial, isso. Beleza? É porque assim, não é consequência direta. Ah, porque foi punido e já está na rua, não. Tem o conselho, o oficial só sai se for considerado indigno para o oficial. Que vai apurar as condições de permanência, e conselho de disciplina é para praças, que vai também apurar as condições de permanência nas fileiras da corporação. Certo? Beleza? 17. 18. A advertência, a gente não viu ainda as transgressões, certo? Não viu isso aí. Não viu. Em quais são os casos que se aplica a prisão, a detenção, a advertência, mas a gente vai respondendo aqui, certo? Na medida do possível, a gente passa a informação e vocês marcam que já adianta aí. A advertência aplica-se verbalmente, exclusivamente nos casos de faltas de natureza leve, constituindo ato nulo a sua aplicação a casos de faltas médias ou graves, certo? Ela é verbal, tá certo, a advertência, e ela é só para as transgressões leves ou médias. Ele botou graves, né? Errou aí, porque tem o quê? Graves, certo? Ah, sim, ato nulo, né? A sua aplicação nos casos de faltas médias ou graves. Ele botou graves. Então, média estaria certo. Como ele botou graves, certo? Anulou a questão, ficou certo. Tá certo, né? O gabarito, olha só. A advertência aplica-se verbalmente, exclusivamente nos casos de faltas de natureza leve, constituindo ato nulo a sua aplicação a casos de faltas médias. Está toda errada a questão, está errada. Porque ela falou exclusivamente a leve. Depois, constitui ato nulo a aplicação no caso de faltas médias ou graves. Entendeu? Misturou tudo. Tá certo. Natureza leve, certo? Como eu disse, a gente não viu ainda, mas aí ele fala aqui, constituindo ato nulo a sua aplicação a casos de faltas médias ou graves, certo? Realmente é nulo, né? Não pode cometer, Então a questão está certa, gente, está certa. Eu que endoidei tudo aqui. Veja bem, vamos parar, certo? Por aqui, hoje já está de bom tamanho. Qualquer dúvida, os senhores mandem um zap aí. Sim, aquele estudo posterior, né?